uma alegria estarmos entre corações amigos, para juntos refletirmos acerca dos ensinamentos de Jesus. Nós hoje vamos falar de família, oportunidade de reajustes. Buscamos primeiro o dicionário. No dicionário, o que é família? Família é o conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco e laços afetivos e vivem em uma casa formando um lar. Será que é sempre assim? Todos os lares são harmônicos assim? Todos os lares contêm essa afetividade da qual todos nós sentimos falta, porque todos precisamos de amor. Em todos os lares, os componentes da família realmente se amam e se respeitam? Então, aprofundando, buscamos a Constituição Federal Brasileira. Lá, eles citam vários tipos de família. Segundo a Constituição Federal, primeiro existe a família nuclear ou elementar. O que é isso? É a família onde houve o matrimônio, a família tradicional na linguagem usual nossa. Pai, mãe, filhos, essa é a família nuclear ou elementar. Segundo, eles colocam que existe a família extensa. É quando, por exemplo, os avós ou um dos avós vêm morar com a família. Então, a família se estendeu, além do casal e dos filhos, vem o genitor de algum dos pares por algum motivo ali. Normalmente, questões de saúde, viuvez, então eles acolhem e a família passa a ser extensa. Pois é a família informal. O que é a família informal? Não tem casamento, são as uniões estáveis, né? Eles estão ali, mas eles não foram ao cartório. Família monoparental é em caso de viuvez ou divórcio. Apenas um dos cônjuges segue naquele formato familiar, cuidando dos filhos. Família anaparental é quando há óbito dos pais ou abandono e os filhos continuam vivendo em formato de família. Normalmente, ou o filho mais velho assume o lugar do pai, ou a filha assume o lugar de mãe e cria os irmãos. Podem acontecer este tipo de família, segundo a Constituição, tanto em casos de abandono quanto em acidentes, nessas catástrofes que o Rio Grande do Sul viveu agora. Se os pais faleceram, normalmente aquele irmão que está em idade, ele continua a educação dos irmãos. É a família anaparental. Família reconstituída. Os pares tiveram relacionamentos anteriores, divorciaram e pelo menos um deles traz filhos. Então chama família reconstituída. Família unipessoal. A pessoa vive sozinha, normalmente por viuvez ou separação. Por que se chama família ainda? Porque tem valor jurídico nas questões de herança. Então, dentro da Constituição, fala-se em família unipessoal. O cônjuge faleceu, a viúva ou o viúvo, né, continua tendo os valores legais frente à herança. Família homoafetiva. A maioria dos países, falando em mundo, ainda não é legalizada por preconceitos sociais. No Brasil, é permitido o casamento entre pessoas homoafetivas. O Conselho Nacional de Justiça, a partir da resolução de 175 de maio de 2013, ele passou a obrigar os cartórios a fazer o registro civil. Então, as pessoas que são pares homoafetivos puderam realizar o casamento. Isso acontece no Brasil. Bom, a família atual, às vezes a gente escuta muito assim, a família está em decadência, a família está acabando, está muito ruim, será? Nós temos que nos lembrar que a Terra tem um coordenador, que é Jesus. E
nós falamos o tempo todo que nada acontece sem a permissão de Deus, que não cai uma folha. Então, como que fica as situações que vemos e que a maioria delas realmente não podemos concordar? Mas a família lá do século XVIII é a mesma de hoje, do século XXI? E provavelmente no século XXII haverão novas mudanças. Hoje uma pessoa conversa com a outra lá no Canadá em tempo real por chamar de vídeo. Lá no século XVIII, um filho jamais poderia contestar a atitude de um pai. Não defendemos aqui arbitrariedades, não defendemos falta de respeito, mas nós temos que ter o entendimento que se aquela família fosse ideal para os espíritos que hoje habitam a terra, não teria tido a permissão de Deus para que ela acontecesse. Embora nesse contexto entre o livre-arbítrio, mas há coisas que, se não forem da permissão de Deus, elas não acontecem no orbe terrestre. Vamos pensar a família à luz do Evangelho de Jesus. Então nós ampliamos um pouco mais a situação. Além de tudo isso que a Constituição fala, dentro do Evangelho, por que as famílias são formadas? Só por afinidade? Só por resgate? Poucas famílias na Terra são formadas por uma extrema afinidade. Existem, na maioria das famílias, grandes resgates, grandes reajustes. E ter afinidade não significa que não haverão dificuldades. Às vezes nós amamos alguém que apronta. Já viram aquela situação, o casal está vivendo ali alguma dissensão, a família inteira, larga esse homem, larga essa mulher, o filho enveredou pelo caminho das drogas, esse menino já tem idade, põe ele na rua. E a gente não desiste daquela pessoa. Então, nem sempre laço de amor significa que vai ser fácil. Porque mesmo quando há afinidade, nós não somos anjos, não temos só virtudes. Às vezes a afinidade vem em coisas que ambos vieram para melhorar, para se habituar. Por exemplo, um casal que tem por hábito o alcoolismo. Tem afinidade? Tem. Mas bebe, briga, quebra a casa, chama a polícia, passa aquela vergonha na segunda-feira está junto. Tem afinidade? Tem. Estão no caminho bom? Não. Então a gente tem que ter esse entendimento. Afinidade não significa família do comercial de margarina. Todo mundo feliz, sorridente, penteado, trocando sorrisos e amabilidades. Afinidade é afinidade. E as temos para as coisas boas e para aquelas que precisamos melhorar. E é interessante a gente ter esse tipo de entendimento. A doutrina espírita ela é extremamente educativa e libertadora. Para os casos onde existe a necessidade dos reajustes, vão haver aquelas famílias que são formadas frente a um planejamento reencarnatório. Reúne ao longo dos anos vários espíritos que se magoaram, se feriram, mas pelas outras oportunidades de vida terrena que tiveram, ou mesmo por esclarecimento do plano espiritual, se arrependem e pedem para estar juntos. Só que ao encarnarmos, nós passamos por uma fase de esquecimento, onde muitas vezes, mesmo havendo vontade, as pessoas não conseguem ter uma boa convivência no lar. Às vezes não sabem nem explicar da onde surge aquilo. Dois irmãos que não conseguem sentar perto na mesa para fazer uma refeição. Um pai que não consegue pegar o filho no colo. Uma mãe que não aceita a filha. Sem acontecer nada que aparentemente diríamos que é motivo para que aquilo estivesse acontecendo. Então, por aí a gente percebe que vários espíritos reencarnam para que possam reajustar seus sentimentos e atitudes uns com os outros. Há famílias não planejadas? Acontece. Na época atual,
Às vezes os jovens vão para a balada e amanhecem juntos, não perguntaram nem o nome do outro. Mas, de uma gravidez inesperada, pode vir a ser formada uma família. Aquela família estava no planejamento daqueles dois espíritos encarnados? Não estava. E aquela que foi planejada para eles? Como reencarnar não é tão simples assim? Hoje em dia o pessoal não quer nem mais ter filho, quer ter pet, então cada vez reencarnar vai ser mais difícil, porque precisamos do corpo, e o pessoal não quer colaborar com isso. Pet, vamos reencarnar pet. Então, a fila da reencarnação vai ficando maior, né? Reencarnar não é tão fácil assim. E aí, o que acontece? Nessa situação, os dois jovens lá, a moça engravidou, resolveram manter uma família. Essa família vai dar certo? 50% de chance de sim, 50% de chance de não. Pode até ser. E como falávamos, aquela família que estava programada, talvez gastem vários, até séculos, para que haja condição desses espíritos reencarnarem juntos novamente. Vamos pensar na escola formal. Cada um de nós aprende num tempo, cada um de nós tem um desempenho. Nós todos chegamos juntos, matriculamos lá no primeiro ano e chegamos lá no último ano escolar juntos. Alguns gastam mais tempo, alguns desistem, acontece de tudo. E assim é a nossa vida. Então, provavelmente, que para reencarnar junto, talvez demore um bom tempo. Nos contam que uma certa moça, assim que atingiu a puberdade, não concordando com os limites que os pais impunham, e numa festa ela teve uma relação eventual e engravidou. E nessa situação ela teve um filho, formou uma família e apanhava do marido, e havia traição afetiva. E um dia o pai dessa moça, muito revoltado, pergunta ao mentor do centro se a filha dele merecia tudo aquilo, porque ela era uma boa pessoa, ela fazia caridade, ela ia no centro, ela participava de estudo, por que ela estava passando por aquilo? E a ele é esclarecido que ela era planejado encontrar com o espírito afim e que os filhos que eles receberiam também seriam espíritos amigos e que a eles seria dada a oportunidade de realizar tarefas juntos. No entanto, devido ao livre-arbítrio dela, ela desviou do encontro com esse parceiro pelo qual havia sentimentos e caiu em outro relacionamento. Por isso, nós temos que entender, nem tudo que nos acontece é culpa do passado. Nós muitas vezes geramos as aflições pelas quais passamos com nossas próprias atitudes. Por isso, ao pensarmos em qualquer situação, sempre é entre nossa consciência, Deus em nós é nossa consciência. Então é sempre entre Deus e nós. Não é culpa do outro, não é culpa do passado. Nós temos que sempre rever as nossas atitudes. E mesmo quando é uma provação, de acordo com a maneira que a enfrentamos, nós podemos diminuir essa provação. Em família, se queremos um ambiente mais harmônico, não podemos esperar que o nosso pai mude, que a nossa mãe mude, que o nosso filho mude. A quem conseguimos mudar e com árduas tentativas? A nós mesmos. E nos modificando, nos melhorando, nós levamos o nosso entorno a se melhorar também. O Evangelho de Jesus, ele vem trazendo para nós que estamos aqui para aprender a amar. Nós muitas vezes amamos calando. Muitas vezes amamos esperando. Muitas vezes amando dizendo não. Quando uma mãe diz não a um filho, muitas vezes ela está o protegendo de uma grande queda. Tudo isso mostra para nós o quê?
que na família ela pode vir para uma determinada aprovação e essa aprovação ser minimizada, na medida de cada um de nós procura se melhorar. E em ambiente fraterno, procurando cada um apoiar o outro para melhorar. Acontece muito, por exemplo, de tentarmos modificar o outro. A maternidade, a paternidade oferecem muito essa possibilidade. Em nome do amor, queremos exigir que a pessoa tenha comportamentos para os quais ela ainda não está preparada. Queremos que ela siga caminhos que seriam bons, sim, mas que não são o que ela precisa para o aprendizado dele. Temos que aprender a respeitar. Se Deus, nosso Pai, nos dá o livre-arbítrio, nós, então, muito mais, temos que aprender a respeitar, não julgar o outro e nos apoiar. A família ela é um ambiente de cooperação. Na espécie animal, nós somos a única espécie que precisa ser cuidada. Passarinho saiu do ovo no instantinho e está lá, batendo asinha. O patinho, a patinha sai no instantinho, o patinho está nadando. Um bebê, se ele não for cuidado, vai desencarnar. A família, ela é reajuste, ela é oportunidade de cooperação, onde cooperando uns com os outros, afetos ou desafetos, todos melhoram. Essa é a lei do amor. E nós também não podemos usar esse conhecimento para analisar nossa família da forma seguinte. Com esse irmão eu não tenho muita afinidade, então foi meu inimigo no passado. Esse irmão aqui, nós dois temos mais pontos em comuns. Então, esse é um espírito amigo. Se fizermos assim, nós não estamos dentro da lei do amor. Nós não estamos agindo da forma correta. Existem famílias formadas por espíritos que chegam, a palavra é forte, mas chegam a ser inimigos? Existe. E por que eles estão reunidos? Para que possam aprender a se amar. Se um espírito, por exemplo, tirou a vida do outro em outra encarnação e reencarna como pai daquele que foi seu algoz, o amor de pai provavelmente, por mais desavença que haja entre ambos, evitará que ele mate o filho. Existem pais que matam filhos? Existem, mas não é a regra geral. Acontecem infanticídios? Acontece. É um grau extremo de desequilíbrio do amor. Do amor passa para o ódio. Nós temos que aprender também entre família, para viver melhor, não esperarmos do outro aquilo que ele não tem para oferecer. É no ambiente da família, porque aqueles que nos são mais caros é os que fazem mais doer nosso coração quando somos por eles atingidos. É no ambiente da família que conhecemos o ciúme. É no ambiente da família que conhecemos a calúnia. É em família que passamos por indiferença. É em família que, em nome do amor, cobram um do outro, ao invés de apoiarem o crescimento uns dos outros. Na família acontece maledicência, acontece traição afetiva. No mundo ocidental, é considerado coisas de homem ele ter algum relacionamento fora do matrimônio dele, desde que não seja na esposa. Não é traição. A maioria dos homens, apesar de ser século XXI, ainda tem essa concepção. No entanto, a traição afetiva está ali. Que tipo de espírito nós atraímos para o nosso lar? Traindo, fazendo ciúme, falando mal. Às vezes a própria esposa é a que mais fala mal do marido. O marido é mal visto em vários lugares. Em vez dos dois sentarem e terem uma conversa e procurarem fazer acordos para viver melhor, e às vezes ele passa a ser mal visto pela própria família, em ambientes de amizade, e às vezes aqueles ambientes que seriam para a melhoria dele passam até a ser vedados.
dificuldades, que ele é mal visto, ele não é querido naquele lugar. Olha a responsabilidade nossa de quando nós difamamos alguém. Nós estamos fechando portas para que aquela pessoa evolua. Agora, se o plantio é livre e a colheita é obrigatória, se estou sendo instrumento de fechar portas para alguém, será que as portas para mim vão estar sempre abertas? Então fica aí um questionamento. A Joana de Anjos, ela traz para nós uma reflexão. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam. Então, nem existe aquela família do comercial de margarina, mas também não é só tragédia. Há tanto a felicidade quanto a dificuldade na família, elas são recortes. Às vezes vemos o seguinte comentário, principalmente sobre as redes sociais, que é falso o que está acontecendo ali. Nem sempre. Às vezes fotografou um momento de real felicidade, está numa festa de aniversário, todo mundo feliz, o casal se abraça. Aquele momento a felicidade é real? Sim. Aí chega em casa, não levou o cachorro para passear, o cachorro fez xixi no tapete que você lavou, já tem uma briga. Cadê aquela família harmônica? Mas é outro quadro. A nossa vida ela é assim, ela é de altos e baixos. Falando sobre os altos e baixos, certa vez uma moça tentou o autoextermínio e vai para o hospital, porque foi socorrida a tempo, e ela já havia tentado outras vezes o autoextermínio, e de repente ela veio para um médico no quarto e passa a conversar com ela. E olhando para o eletrocardiograma, ele fala para ela, está vendo aquela linha que sobe e desce? Assim é a vida de todos nós, a vida de todos nós na Terra. Nós não viemos para o paraíso. Nós viemos para o planeta de provas e expiações. Então, todo mundo vai ter momentos bons e vai ter momentos difíceis. E isso é a vida. Porque quando se torna linear, a vida corpórea acabou. A vida é eterna, mas a vida, esse período de encarnação, chegou ao fim. E enquanto ela pensava sobre o que ele falava, a enfermeira entrou. Quando ela olhou para agradecer o médico, ela falou para a enfermeira, onde está o médico que estava aqui? Gostaria de agradecer a ele. A enfermeira falou para ela, mas não tinha médico aqui. Tinha, entrou um médico aqui e conversou comigo. Não, eu estava no corredor e não entrou o médico aqui. O que essa historinha mostra para nós? Além de nos educar, não esperar que a vida esteja sempre aqui e não nos atolarmos na derrota ou na culpa quando a vida está aqui. E sair desse ponto para subir depende exclusivamente de cada um de nós. Ninguém vai aprender por nós, amar por nós, buscar soluções para aquilo que precisamos melhorar. Até porque somos diferentes. Uma coisa que para uma pessoa pode ser muito fácil, para outra pode ser quase que o fim da vida. Depende exclusivamente de nós. Ele mostrou que os laços de afeto, eles prevalecem após o desencarne, que são os verdadeiros laços de família. Espírito não procede de espírito. Então, aqueles amores verdadeiros, eles prevalecem após o desencarne. Esse espírito que a visitou era algum espírito que por ela tinha afeto e que veio ajudá-la a enfrentar a vida de forma diferente. A família, ela nem é um grupo de bênção, mas também não é um grupo de infortúnio. Toda família é reencontro passado? Não, nós citamos o caso das gravidez inesperada, Mas existem outros casos interessantes. Por exemplo, tem um livro, Deixe-me Viver, Luiz Sérgio, e lá ele conta uma história de vários espíritos. E havia um espírito dos quais eles relatam, ele foi abortado pela mesma mãe em encarnações seguidas. Na última encarnação dele, várias vezes. Cada vez que ele tentava
voltar e eles precisavam de reajustar algumas coisas. Havia a necessidade de reencarnarem como mãe e filho, e a mãe rejeitava aquele espírito. Chegou num ponto que ele já não merecia, o perispírito dele estava muito machucado, porque o nosso perispírito grava as agressões que são feitas no nosso corpo. E o aborto é muito violento. Então o espírito já não tinha condição para passar aquele sofrimento emocional e nem lesar mais o espírito dele, o perispírito dele. O que a espiritualidade fez? Durante o sono, eles convidaram um casal, levaram até ele, perguntaram se eles o adotaram. Então eles adotaram ele no plano espiritual. Esse espírito não tinha vínculo, não tinha débito com esse casal. O casal, por amor, olha o tamanho da caridade, ia receber aquele espírito que provavelmente, pelos abortos que sofreram, até reconstruir o perispírito, ele ia nascer com comprometimentos físicos ou intelectuais. Daí também temos que atentar para o quanto de amor e de doação existem nos pais que trazem para si os filhos especiais. Percebemos o quanto de amor. E esse espírito com a mãezinha que o rejeitou? Como é que fica? Pendente. Um dia eles vão ter que se reencontrar. Quando? Provavelmente quando essa pessoa que reencarna como mulher, que pode vir a reencarnar como homem, né? Que estamos homens, estamos mulheres, nós não somos. Mas seja lá em que situação for, não necessariamente como mãe e filho. Mas esses espíritos um dia vão ter que se reencontrar para reajustar aquilo que deveria os ter unido. Quando é entre mãe e filha é mais fácil, apesar que existe o infanticídio, existem os abortos, mas a maioria das mães por instinto maternal, pelo menos, não mata o filho, né? Então só de dois inimigos, porque às vezes vem dois inimigos, e a única forma é ser mãe e filho, pai e filho. Que entre irmãos é mais fácil matar um ao outro, entre um filho e uma mãe, entre um filho e um pai, às vezes não tem uma boa convivência, não quer dizer que vai ser fácil, mas é uma oportunidade de reajuste. Nós temos um poema do livro Retratos de Família, pelo espírito Cornélio Pires, psicografado por Chico Xavier, que nos exemplifica bem essas situações de reajuste. O poema se chama Laços Redentores. Ressentimento não vale, a justiça não se atrasa, e a lei da reencarnação atua dentro de casa. Olha o caso de Cristina, envenenou João Gamelo, mas João, depois de algum tempo, renasceu e é o filho dela. Embora morrer em sangue, Neca abateu Gesserico. Hoje são gêmeos em luta, na roça do Tico-Tico. Furtando-lhe o sítio e a casa, Quinquim matou Rui da Venda. Mas Rui nasceu neto dele e vai herdar-lhe a fazenda. Quintino arrasou Gregório com bebida numa festa. Gregório voltou a ele, e é o caçula que o detesta. Em não querer a por nora, Teotônio acabou com Lica. Veja a neta reencarnada, e é a neta que o prejudica. Nina induziu Vaz à morte, suicídio triste, sem causa. Hoje ele é o filho doente, que ela carrega sem pausa. Lula matou Antônio, simples paixão de mulher, mas Antônio renasceu e é o filho que não a quer. Tela levou Juca ao suicídio. Eis que o tempo vai e vem. Juca hoje é filho dele, um filho que odeia o pai. A terra lembra o hospital. Se havemos de ânimo atento, levantam-se muitos lares,
por celas de tratamento. Ressentimento, desforra, não adianta, rapaz. A vida cobra com juros as contas que a gente faz. Percebemos então que nas dificuldades que nossos lares apresentam para quem constitui a família, representam, na verdade, oportunidades de reajuste. Então, devemos cada dia mais, principalmente nós que temos acesso ao Evangelho, ao estudo, de colocar cada vez mais esse aprendizado nos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Muita coisa nós não vamos vencer de uma hora para outra, a evolução não dá saltos. Se somos rancorosos, não vamos deixar de ser rancorosos da noite para o dia. Se somos invejosos, não vamos deixar de invejar da noite para o dia. Se somos maldosos, parece que até machuca na hora de ouvir, né? Mas entre nós, cada um no seu nível, encarnado, atira a primeira pedra, ai, 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 quem puder falar que nunca fez uma maldade. Ah, eu só pensei, mas pensamento é energia, é vida, é ação. Você plasma, se fez uma maldade, ah, eu quero que ele se lasque. É maldade? É maldade. Você está lançando energia negativa. E o que é que vai voltar para você? Energia negativa. Então, nós precisamos buscar nessas oportunidades de nos evangelizar, melhorar as nossas atitudes, procurar, através da oração, encontrar forças para enxergar os caminhos que podem levar à mudança de quem? Daquele ser difícil que está na nossa família? Não para nós. As dificuldades do outro são do outro, nós caminhamos juntos, mas a mudança sempre ah, mas meu marido é difícil, tá? O negócio é você mudar. Ah, mas minha esposa, não interessa, é você mudar. Ah, mas meu filho, não tem desculpa. Sempre a mudança é com relação a nós mesmos. E isso tem que estar bem forte dentro de nós. Através da oração, nós encontramos suporte para as respostas que ainda não conseguimos enxergar. E pensando nisso também, temos que pensar na importância da evangelização. Quando que a evangelização começa? Desde o momento da concepção. O pai e a mãe podem, desde que soube da gravidez, conversar com aquele filho, preparar a chegada dele, dizer que estão o recebendo com amor. Olha que beleza, se vem um espírito arredio, inimigo, porque tem criança que nasce que não suporta o colo da mãe ou do pai. Às vezes a mulher tem depressão pós-parto. É só questão hormonal? Nem sempre. Às vezes são encontros difíceis e o espírito pressente a hora da prova. Então a evangelização ela começa do momento da concepção. Nasceu, o menininho está quebrando as plantas da casa, vai lá na samambaia e pega, faz até assim com a folhinha, né? Faz picadinho de samambaia. Ah, é coisa de criança. Não é. Através da quebrar a plantinha, está ali incluído o quê? Uma pessoa que às vezes não tem paciência, que tem que aprender a dominar os impulsos de raiva. Quando a criança quebra os brinquedos, tudo do coleguinha, coisa de menino? Não. Às vezes ali está para ser trabalhado a inveja. Então, nada que nós percebemos enquanto pais pode passar despercebidos ao nosso trabalho. E daí a importância de levarmos, dentro da fé que o nosso coração abraça, as crianças para a evangelização. Se nós educarmos a criança, não teremos que punir os homens. E nós vamos responder por aquilo que não fizemos pelos nossos filhos. Então, vamos procurar cada vez mais ver a família como um centro onde a cooperação vai fazer com que cada membro da família melhore um pouco mais, aprendendo assim a agir da forma que Jesus nos ensinou, através da lei do amor. Amar ao próximo como a si mesmo.
A parte do amar a si mesmo ela é necessária, porque não é através da culpa que nós vamos melhorar. Não é através de nos colocarmos como vítimas que vamos nos melhorar. É oração. Orar e vigiar e trabalhar. Tem que ter ação. Que Jesus nos abençoe as nossas famílias. Muito obrigada, gratidão pela oportunidade da gente refletir juntos.